Bom dia para quem está chegando agora. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Que graça e paz te sejam multiplicadas para a honra e glória do nome do Senhor. Nós estamos aqui porque nós cremos que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra e aquele que bate a porta se abrirá. O texto sagrado no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho, mas o barco já estava a uma distância considerável da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e quando o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Glória a Deus. Esse texto, ele revela exatamente a conexão de Jesus com o Pai em oração. Nos evangelhos, na maioria das vezes, nós nos deparamos com Jesus orando. E ele está orando para nos ensinar a importância, a necessidade e a eficácia da oração. Quando nós cremos que nós falamos com Deus e que Deus, o Pai, sempre nos ouve, nós jamais nos sentiremos abatidos. A Bíblia diz no livro de Tiago que a oração, ela cura a enfermidade. A oração produz cura. No livro de Salmos, no Salmo 107, o salmista diz que a oração, ela tira a angústia e a tribulação. Porque a oração, ela é uma conexão direta com Deus. E nós temos a confiança de que a oração, ela liberta. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, ele diz que a oração liberta da ansiedade, porque a oração traz confiança, porque aquele que ora confia em Deus, e aquele que confia em Deus sabe que a resposta da sua oração virá. Sem orar, nós enfraquecemos. Eu fiz questão de citar Mateus capítulo 4, nessa passagem onde Jesus caminha sobre as águas, porque é possível entender que antes de caminhar sobre as águas, Jesus passou um tempo no monte em oração. Aqui nós temos uma lição, que se nós mantivermos a nossa comunhão com Deus em oração, nenhuma tempestade, nenhuma força poderá nos resistir. Antes de caminhar sobre as águas, Jesus derrama o seu coração diante do Pai. Se hoje, nesse primeiro dia da semana, primeiro dia de trabalho, nessa segunda-feira, você está passando um momento difícil, você sabe que essa semana você precisará caminhar sobre as águas. Então, em primeiro lugar, busque a Deus em oração. Não tente enfrentar tudo sozinho. Não tente dar conta de tudo com a sua própria força. Eu sei que você tem sabedoria, eu sei que você é uma pessoa esforçada, você é uma pessoa que luta em busca dos seus objetivos, você é alguém que não desiste dos seus sonhos. Para você é algo impensável, mas muitas vezes você se sente cansado, muitas vezes você se sente abatido, muitas vezes a força do vento, a braveza do mar e a dificuldade da caminhada tem tornado os seus dias difíceis.
Mas se você hoje, nesta manhã, fizer o uso dessa intimidade, se você ativar esse princípio tão poderoso, se você abrir o seu coração para falar com Deus, para colocar diante do Senhor as suas preocupações, as suas aflições, as suas inseguranças, as suas incertezas, os seus medos, a sua ansiedade, se você colocar isso diante do Senhor, eu tenho certeza que você caminhará sobre os problemas. Quando Jesus desce daquela montanha, ele sai caminhando por cima das ondas. Veja que ele não precisa de um barco. Veja que ele não precisa de nenhum recurso, porque ele está cheio de uma autoridade tão grande, vinda do Pai, após a oração, que nenhum vento, nenhum mar, nenhuma onda, nenhuma tempestade é suficiente para deter o propósito de Jesus. Você tem um propósito para essa semana. Você tem um propósito para essa segunda-feira. Você tem um propósito para esse dia. E eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que o Deus dos impossíveis te levará a conquistar a sua vitória. O Deus dos impossíveis te tomará pelas mãos e caminhará com você sobre as águas. Colocará todas as tempestades debaixo da planta de seus pés e vai declarar a sua vitória. É por isso que nós começamos o dia em oração, porque nós cremos que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abrirá. Independente de qual seja o problema que você tem passado, qual seja a dificuldade que você tem enfrentado, se é enfermidade, se é questões judiciais, se são problemas familiares, ou quem sabe questões emocionais, quem sabe são algumas coisas que têm tirado o seu sono, mas eu quero declarar em nome de Jesus que até o final desta oração, tudo novo se fará. Eu declaro que a força do Senhor renovará as suas forças. A alegria de Deus trará alegria para você. O ânimo do Espírito Santo te tornará animado novamente para vencer, para triunfar, para suportar, para prevalecer. E eu declaro em nome de Jesus que a vitória é sua, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. E eu quero orar ao Senhor neste momento. Feche os seus olhos nesta hora, recline a sua cabeça num ato de fé e vamos entregar essa semana nas mãos do Senhor, porque o Deus do impossível fará o impossível acontecer. O Deus do impossível trará a resposta que você precisa, abrirá a porta que você tanto tem pedido, virá com o socorro que você tem clamado por Ele e trará cura para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos nesta manhã. Pai, nós consagramos o nosso dia ao Senhor. Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos por esta noite, te agradecemos pelo cuidado, te agradecemos pela tua proteção. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e nós cremos que o Senhor ainda nos ajudará. Nós cremos, ó Pai, que se o Senhor estiver do nosso lado, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Senhor, eu quero declarar nesta manhã que esse será um dia de bênção, que esse será um dia de vitória e que a porta que o Senhor abre ninguém poderá fechar. Que o Senhor neste momento está abrindo portas para aqueles que precisam vencer esta semana, aqueles que precisam, ó Deus, de encontrar uma saída, aqueles, ó Deus, que estão precisando de uma resposta, aqueles que têm orado, clamado ao Senhor, pedido por uma direção, estão pedindo por uma solução, e eu creio que o Senhor vai falar com cada um neste dia, porque o Senhor fala através do seu Espírito Santo, é o Senhor quem direciona, é o Senhor quem guia os nossos passos, é o Senhor quem firma a nossa mente para fazer aquilo que é certo.
para fazer, Senhor, escolhas sábias. Que o Teu Espírito Santo venha nos guiar neste dia. Nos guia, Senhor, ao caminho da vitória. Nos guia, Senhor, à resposta das nossas orações. Pai, toma-nos em Tuas mãos neste momento. Toma, Senhor, a nossa casa. Toma, Senhor, a nossa família em Tuas mãos. Que esta semana os Teus anjos, mais uma vez, continuem acampados ao redor da nossa casa, guardando a nossa família, guardando os nossos filhos, colocando, Senhor, tudo debaixo da Tua proteção, para que se cumpra o que diz na Tua palavra: praga alguma chegará à nossa tenda. Pai, eu creio na resposta. Pai, eu creio na vitória. Eu creio na bênção do Senhor. Eu creio que o Senhor é o Deus dos impossíveis e que tudo aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor. Pai, esta enfermidade que o médico diz que é impossível ter um bom resultado, essa pessoa que está desenganado pela medicina, eu oro agora e clamo pelo Teu impossível, para que o Senhor agora arranque essa enfermidade agora, que saia todo mal pelo poder do nome de Jesus, que saiam os tumores, as infecções, as inflamações, os vírus, as bactérias que estão alojadas no corpo, que saiam agora, em nome de Jesus. Pai, essa questão da justiça, que muitas vezes, ó Deus, parece não ter solução. Tu és o advogado dos advogados. Oh Pai, Tu és o justo juiz, e eu clamo pela Tua justiça nessa terra, para que o Senhor faça a sua justiça, para que o Senhor defenda o direito do órfão, da viúva, que o Senhor defenda o direito do necessitado, do menos favorecido, e que o Senhor faça aquilo que os homens não podem fazer. Que o Senhor venha agir com Teu poder, a Tua glória, que o Senhor venha abrir caminhos para esta pessoa, Pai, que precisa de uma resposta essa semana, essa pessoa que precisa, meu Deus, de uma porta aberta, de uma solução nos seus negócios, de uma solução na sua empresa, de uma porta de emprego, precisa, meu Deus, de uma resposta de trabalho. Pai, abre as portas. Senhor, faça acontecer um milagre de transformação nesta casa, essa casa onde há escassez, onde há sofrimento, essa casa onde, meu Deus, as pessoas estão passando por dificuldades. Pai, traz fartura. Senhor, abre as portas. Pai, onde tem alguém clamando nesse momento, que o Senhor venha socorrer, que o Senhor jogue por terra toda e qualquer resistência do império das trevas e declare a Tua vitória, que o Senhor traga a luz no meio da escuridão, que o Senhor traga a vida onde há morte, nesse relacionamento, nesse casamento, ó Deus, onde as pessoas estão esfriando o coração, o marido com o coração se esfriando para a esposa com o coração esfriando para o marido. Pai, reativa a chama desse casamento. Pai, que todo espírito de ciúmes, de contenda, de divisão, de separação, seja banido desta casa. Eu repreendo agora todo espírito da discórdia, da gritaria, da contenda, da discussão, da falação, que saia pelo poder do nome de Jesus e que o Espírito Santo de Deus visite esta casa, que traga paz nesta casa, que traga paz neste lar, que esta família possa sorrir, se alegrar na presença do Senhor e na força do seu poder. Pai, eu peço ao Senhor que o Teu filho, a Tua filha, ao sair de casa neste dia, ele não saia sozinho, que ela não saia desprotegida, mas que o Teu anjo vá à frente, abrindo caminhos, tirando todos os empecilhos, quebrando todos os laços, desatando todas as ciladas e lançando por terra todas as forças do mal e declarando a bênção e a vitória do Senhor. Pai, eu declaro nesta manhã a alegria do Espírito Santo. Eu declaro nesta manhã a alegria do Senhor. Eu declaro nesta manhã a Tua vitória. E em nome de Jesus eu declaro que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu declaro nesta manhã, em nome de Jesus, que nenhum mal afetará esta casa, que praga alguma chegará à sua tenda,
que a misericórdia e a graça do Senhor te acompanhará e livrará de todo o mal, de todo o perigo, de toda cilada, de toda armadilha, e nada poderá te deter, em nome de Jesus. Que o Deus Todo-Poderoso caminhe com você sobre as ondas, sobre as águas, sobre as tempestades, sobre as dificuldades, sobre as tribulações. Que nenhuma barreira seja suficiente para parar você nesta semana. Eu declaro que a força do Senhor te fará invencível. A unção do Espírito Santo te tornará forte para vencer as tribulações, para dar volta por cima de todas as dificuldades e declarar que só o Senhor é Deus. E em nome de Jesus, eu declaro um dia de bênção, eu declaro uma semana de vitória, e que o Senhor seja contigo. Que tudo aquilo que está diante de você, tentando te parar, te impedir, tentando frustrar os planos de Deus na sua vida, caia por terra em nome de Jesus. E eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua casa, eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua família, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando. Você pode escrever seu pedido de oração aí, tá? Você pode anotar aí seu pedido de oração, colocar o seu nome, o nome da sua família, para que nós possamos continuar orando por você, orando pela sua casa, porque nós cremos que tudo é possível àquele que crê. E a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando nós oramos, quando nós clamamos e continuamos e perseveramos na oração, a vitória é garantida pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.